Instituto de Comunicação Social 1977-2022. Agradecer o trabalho que o Instituto de Comunicação Social tem levado a cabo nas nossas comunidades. São mensagens que transmitem a nossa cultura, são mensagens que transmitem as realizações do governo, são mensagens também que reportam ao país aquilo que as comunidades fazem. Nós aqui temos duas rádios comunitárias, a Rádio de Sussunenga, agora a Rádio Comunitária de Dombe. Nós somos a Rádio Comunitária de Dombe e sintonizamos de 106.9 MHz. Ter uma rádio comunitária facilita o acesso à informação nas nossas comunidades. O governo acionou o ICS junto com os parceiros, então a união de esforços, ICS, governo do distrito, os parceiros, temos ali a rádio comunitária que é o único posto administrativo na República de Moçambique com uma rádio comunitária. A população mantém-se sempre atualizada sobre qualquer fenômeno. Nossa população tem estado sempre alerta, tem acatado e tem evitado, de facto, danos. As nossas comunidades aprendem técnicas de produção agrícola, trocam experiência através de reportes de outros locais, conseguem ver o que está a se fazer no ponto X, como é que se faz aquilo. O grande desafio que nós temos a deixar para isso é que continuem a investir em mensagens que têm a ver com a saúde pública, com a segurança, com a paz, a necessidade da unidade, da coesão, boa convivência, não justiça pelas próprias mãos, uniões prematuras, os seus efeitos, a necessidade de empoderar na rapariga. Instituto de Comunicação Social. 45 anos na vanguarda da comunicação para o desenvolvimento em Moçambique. Saudações, estimado telespectador, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Saiba Mais, aqui na televisão comunitária de Chimoio. Hoje é mais um dia em que iremos transmitir para si, estimado telespectador que nos acompanha a partir de vários cantos do nosso país, informações que poderá te manter informado. Bem sabido, homem informado vale por dois, por que não? Nós também trazemos para si, nesta edição especial, um tema muito interessante que poderá ser desenvolvido com o andar do tempo. Olha, na edição de hoje eu tenho dois convidados que irão trazer e desenvolver tema interessante para si, estimado telespectador. Para já eu poderei dar espaço para poderem se apresentar. Boa tarde, aqui é Santos Lourenço Francisco João Fanny Raposo, representante da Organização Juvenil para o Desenvolvimento Comunitário. Vou falar sobre o projeto Comanalto desenvolvido em parceria com a Fundação Micaia. Tenho um segundo convidado, mas não irei apresentar agora. Eu sei que está curioso. Como disse no princípio, este é o programa Saiba Mais. Aqui você aprende muito e muito mais. Mas para já eu vou conversar com a primeira convidada, que poderá nos falar um pouco da instituição que ela representa. Nós sabemos que houve uma atividade levada a cabo pela vossa instituição. Em poucas palavras, gostaríamos de conversarmos a respeito disso. A Organização Juvenil para o Desenvolvimento Comunitário é mais conhecido na comunidade por Conazalolo. É um grupo de ativistas, os jovens, que trabalham em parceria com a Fundação Micaia em prol de projetos sociais. Neste momento nós estamos a desenvolver o projeto chamado Capacitar para Moldar Jovens da cidade de Chimoio, ou seja, o Chimoio que nós queremos. Então, dentro deste projeto, foi financiado pela Comanalto, a Fundação Comanalto, e estamos a desenvolver nos 33 bairros.
e estamos a fazer atividades chaves das consultações públicas e construção da agenda juvenil. Se nós formos a prestar atenção, o principal lema foi Chimoio que nós queremos. Eu sei que o telespectador está lá curioso, quer saber qual é o Chimoio que vocês pretendem, qual é o horizonte, a visão que vocês têm do Chimoio que vocês querem. Eu vou falar também como jovem. Exato, é jovem. Sim, sou jovem. O Chimoio que nós queremos é um Chimoio resiliente, é um Chimoio que os jovens têm a capacidade de desenvolver ações que possam minimizar algumas preocupações que afligem a comunidade, ou seja, construir uma consciência em jovens de maneira com que eles possam desenvolver algumas ações de modo a mitigar aquilo que nos aflige na sociedade. Então, o Chimoio que nós queremos muito mais para lutar para o desenvolvimento das nossas comunidades. Muito interessante. Nós sabemos que a classe de jovens, na sua maioria, também é muito marginalizada, e nós temos jovens com muita criatividade, mas também o desconhecimento das leis e dos seus direitos fazem parte. Eu acho que este é um dos temas também que nós poderemos desenvolver. Só para poder atualizar assim, estimado telespectador que acaba de ligar o seu dispositivo, nós estamos aqui hoje no programa Saiba Mais, vamos desenvolver um tema bastante interessante. Nós vamos falar sobre o estado das leis e políticas em Moçambique. Se calhar poderá estar a se perguntar por que escolha deste tema. Como estava aqui a apresentar a San Florence, é esse nome, mas ainda até ao final do programa irei me ambientar com este nome. Nós sabemos que o desconhecimento das leis é um dos aspectos que tem contribuído bastante para que os jovens possam se desviar. Eu acredito que esta atividade, durante este inquérito, uma das questões que eu queria saber é qual foi o desafio ao realizar este inquérito que vocês puderam encontrar, principalmente na camada juvenil. Um dos maiores desafios é mesmo ao conversar com os jovens, né, referente às suas preocupações ou problemas. Vimos que, dentre um número de aproximadamente a 33 mil do público-alvo, 99% foram jovens que interagiram sobre as suas preocupações nas comunidades. E eles apresentam as atividades, ou seja, os problemas que eles sofrem na comunidade, mas de forma, como posso dizer, quase todos os bairros apresentaram mesmas situações e mostraram, e uma das coisas que nos veio na mente foi: será que os jovens que falam desses problemas, em algum momento, têm algum conhecimento de alguma lei? E nós podemos fazer isso com algumas pesquisas, se na verdade os jovens têm conhecimento das leis do que eles apresentam na comunidade, ou quais são, ou como podem aplicar esses problemas, como podem apresentar na sociedade de modo a defender a sua comunidade, se os jovens não conhecem as leis e onde adquirem. Então, essa foi uma das preocupações que nós tivemos, porque nas nossas pesquisas ou no nosso inquérito, a maior parte dos jovens não conhecem exatamente as leis das suas próprias preocupações. Bom, nós percebemos, com base no inquérito da associação, que o desconhecimento das leis é um dos aspectos que deixa os jovens vulneráveis. Durante o inquérito por vós feito, em algum momento chegaram a concluir que é por falta de desconhecimento das leis ou por negligência? Porque em algum momento pode-se confundir a negligência com o desconhecimento da lei. Porque há pessoas jovens que nós estamos num momento em que posso dizer que o nível superior passou a ser como se fosse o nível secundário, não é? E existem jovens que têm conhecimento da lei, mas por questão de negligência acabam passando por cima da lei. Será que depararam-se com o fato do gênero?
Eu acho que não. Eu acho que primeiro vou para a negligência. Eu acho que quase a maior parte dos jovens negligenciam, sim. Eles conhecem as leis ou sabem que existem as leis, mas não conseguem aproximar e ler as leis para perceber melhor o que diz. Outros jovens, eu posso dizer que é a disponibilidade das próprias leis, né? Por exemplo, existem jovens que diziam onde nós podemos encontrar essas leis para podermos ver ou podemos ler, onde nós podemos recorrer no caso de existir este e este problema. Então, para alguns jovens e alguns bairros, eu posso dizer que alguns jovens têm problema da existência, de saber onde existem, onde aproximar para conhecer essas leis e apresentar as suas preocupações. Mas a maior parte dos jovens da cidade de Chimoio, eu acho que vão na negligência mesmo. Sabem que existe, mas deixam de ler. Bom, eu pude perceber que a vossa auscultação não só foi feita em 33 bairros, como também foi feita nas escolas. Neste caso, para o ensino primário e secundário, se a memória não me falha. Foi ensino técnico médio e universitário. Universitário, ainda bem. Quais são os aspectos contestados nesses lugares? Porque nós falamos da comunidade e um dos pontos que pude acompanhar foi questão de desconhecimento das leis. Então, para estes ensinos, qual foi os aspectos que vocês puderam denotar a parte dos estudantes? Por parte dos estudantes, posso dizer que algumas leis, por exemplo, eles podem saber que existe lei de trabalho, mas não saber discriminar ou disseminar a própria lei, ou dizer o que diz a lei de trabalho. Eles só sabem dizer que existe lei de trabalho. Existe, por exemplo, o IPAS, mas o que o IPAS faz? Eles não sabem, a maior parte deles. Então, eles podem ter conhecimento da existência das coisas, mas não conhecem disseminar as próprias coisas. E durante este inquérito, depois de ser feito, principalmente para a questão de ensino técnico e superior, qual foi o principal problema? É não existir docentes, professores que lecionam ou pelo menos tem um intervalo de tempo que tem dado noção básica sobre as leis? Não sei, acho que depende de cada faculdade ou universidade. Não posso afirmar que não exista docentes. Eu acho que em cada universidade existe um docente que trata de assuntos de leis ou assuntos de direitos. Acredito que tenha, mas não sei. Não, refiro no momento do inquérito, não é? O inquérito feito, porque eu percebo que tentaram perceber a situação de conhecimento ou desconhecimento das leis e as causas, não é? Foi feita na comunidade, nós percebemos que na comunidade é inserida diversas personalidades. Existem pessoas letradas e não letradas. Mas já quando olhamos para a questão de ensino técnico, não. As pessoas lá têm um único objetivo, que é estudar. E durante o inquérito, quando tentaram perceber o nível de compreensão sobre as leis ou não por parte dos estudantes, o que é que eles se queixavam? Porque não tinham cadeira que lecionava sobre direito, não percebiam de paz porque não tinha. O que é que mais ou menos eles diziam? Eu acho não. Todos os estudantes não abordavam sobre os seus docentes, mesmo que nós fizéssemos essa questão. Eles simplesmente respondiam que não sabem descrever a lei, somente sabem que existe lei de trabalho, mas não sabem descrever. Vou dar um exemplo de uma das faculdades que fomos, que um pouco fala de ramo do direito. Mesmo ao perguntar isto, nós sabemos que existiam docentes, ou seja, existem docentes que falam de direito ou que dão aulas de direito, mas eles sempre falavam das leis como se fosse a mencionar e não a descrever. Nós tentávamos aprofundar, mas eles não falavam onde podem, ou seja, qual é a causa do seu desconhecimento.
E para nós aquilo virou como se fosse, por exemplo, é uma camada acadêmica, uma camada jovem, mas acadêmica. Então, nós podemos olhar isso como uma negligência. Não quer dizer que os estudantes ou os docentes não transmitem os conhecimentos. Eles transmitem os conhecimentos, sim, mas o próprio estudante pode negligenciar, pelo menos somente se cinge em saber que existem as leis e não sabe descrever as próprias leis. E depois de ter sido feito o inquérito, de acordo com os dados, o resultado que a OJDC pode notar, quais são os passos a seguir? Pretendem realizar palestras? O que é que pensam em desenvolver que é para ajudar a camada juvenil? Além desses debates, nós vamos fazer outros debates fora, né, nas faculdades, assim como nos bairros. E não só vamos elaborar uma agenda juvenil em que vamos discutir com algumas OCBs, ou seja, organizações da sociedade civil, para ajudar a disseminar as informações, disseminar as leis, assim como incutir os jovens em olhar as leis e conhecer as próprias leis. E não só dentro da agenda nós vamos apresentar os parceiros e trabalhar com os parceiros que têm um conhecimento desta para poder ajudar a disseminar nos bairros. Isso após a construção da agenda. Muito obrigado. Depois irei voltar para poder ainda ter mais informações a respeito. Para si, estimado telespectador, nós estamos aqui um debate a falar sobre o estado da política das leis em Moçambique. Nós sabemos que o desconhecimento das leis tem sido um dos pontos que contribui de forma negativa para o crescimento da sociedade e também para o desenvolvimento da camada juvenil. Vamos observar um intervalo, nós vamos voltar para podermos conversar com o delegado do IPAS, não irei adiantar quem, por isso agradeço a si poder ficar aí ligado para acompanhar. Também poderá aprender a conhecer algumas leis, seus direitos e também seus deveres, porque muitas das vezes as pessoas gostam dos direitos. Quando se deparam com os deveres, é um problema sério. Então vamos acompanhar o intervalo e voltamos já. Instituto de Comunicação Social 1977-2022. O Instituto de Comunicação Social, uma instituição, um órgão de comunicação social de grande capacidade de mobilização dos cidadãos para os grandes desafios que o país foi enfrentando. Uma das grandes marcas do Instituto de Comunicação Social são as suas unidades móveis. Permitiam levar a rádio e a televisão às comunidades e as comunidades para a rádio e para a televisão. Em locais onde muitas vezes os outros órgãos de comunicação social não conseguiam chegar, sendo por isso um órgão de comunicação que não só informa, mas, acima de tudo, forma e transforma. Enquanto representação do Estado, encaramos e assumimos que o Instituto de Comunicação Social é um grande parceiro na implementação da Agenda Nacional de Promoção da Unidade Nacional, da Paz e do Desenvolvimento. E gostaríamos de convidar mais parceiros para que continuem a confiar, a apostar no Instituto de Comunicação Social, por ser um órgão de comunicação bastante eficaz, produz a informação a partir da comunidade, para a comunidade, com a comunidade, usando as línguas locais
linguagem local, é um órgão de comunicação social próximo das comunidades e que realmente goza de uma grande audiência ao nível das comunidades locais. Instituto de Comunicação Social. 45 anos na vanguarda da comunicação para o desenvolvimento em Moçambique. Instituto de Comunicação Social. 1977-2022. Agradecer o trabalho que o Instituto de Comunicação Social tem levado a cabo nas nossas comunidades. São mensagens que transmitem a nossa cultura, são mensagens que transmitem as realizações do governo, são mensagens também que reportam ao país aquilo que as comunidades fazem. Nós aqui temos 2 rádios comunitárias, a Rádio de Sussunenga, agora a Rádio Comunitária de Dombe. Nós somos a Rádio Comunitária de Dombe e sintonizamos de 106.9 MHz. Ter uma rádio comunitária facilita o acesso à informação nas nossas comunidades. O governo acionou o ICS junto com os parceiros, então a união de esforços, ICS, governo do distrito, os parceiros, temos ali a rádio comunitária que é o único posto administrativo na República de Moçambique com uma rádio comunitária. A população mantém-se sempre atualizada sobre qualquer fenômeno. Nossa população tem estado sempre alerta, tem acatado e tem evitado, de facto, danos. As nossas comunidades aprendem técnicas de produção agrícola, trocam experiência através de reportes de outros locais, conseguem ver o que está a se fazer no ponto X, como é que se faz aquilo. Grande desafio que nós temos a deixar para isso é que continuem a investir em mensagens que têm a ver com a saúde pública, com a segurança, com a paz, a necessidade da unidade, da coesão, boa convivência, não justiça pelas próprias mãos, uniões prematuras, os seus efeitos, a necessidade de empoderar na rapariga. Instituto de Comunicação Social. 45 anos na vanguarda da comunicação para o desenvolvimento em Moçambique. Instituto de Comunicação Social. 1977-2022. O Instituto de Comunicação Social, uma instituição, um órgão de comunicação social de grande capacidade de mobilização dos cidadãos para os grandes desafios que o país foi enfrentando. Uma das grandes marcas do Instituto de Comunicação Social são as suas unidades móveis. Permitiam levar a rádio e a televisão às comunidades e as comunidades para a rádio e para a televisão. Em locais onde muitas vezes os outros órgãos de comunicação social não conseguiam chegar, sendo por isso um órgão de comunicação que não só informa, mas, acima de tudo, forma e transforma. Enquanto representação do Estado, encaramos e assumimos que o Instituto de Comunicação Social é um grande parceiro na implementação da Agenda Nacional de Promoção da Unidade Nacional, da Paz e do Desenvolvimento. E gostaríamos de convidar mais parceiros para que continuem a confiar, a apostar no Instituto de Comunicação Social, por ser um órgão de comunicação bastante eficaz, produz a informação a partir da comunidade, para a comunidade, com a comunidade
usando as línguas locais, linguagem local. É um órgão de comunicação social próximo das comunidades e que realmente goza de uma grande audiência ao nível das comunidades locais. Instituto de Comunicação Social. 45 anos na vanguarda da comunicação para o desenvolvimento em Moçambique. Estamos de volta à segunda parte do nosso programa. Este é o programa Saiba Mais, onde estamos a falar sobre o estado das leis e política em Moçambique. Nós sabemos que não só como Moçambique, o país todo, o mundo em geral, nós somos pessoas que vivemos em sociedade politicamente organizado e socialmente também organizado. E a respeito deste tema, temos aqui no nosso estúdio um convidado, poderia ou não dizer seu nome, darei espaço a ele para poder se apresentar e dizer a instituição que ele representa. Seja bem-vindo ao nosso programa e pode usar o espaço. Bom, muito obrigado. Saudações a si, Batista, saudações a todos os telespectadores, saudações à nossa colega aqui do painel. Respondo pelo nome de Hélder Diogo, delegado provincial do Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica em Manica. Muito bem, senhor delegado, nós podemos aqui acompanhar uma breve apresentação da situação, não poderia dizer de toda a cidade, porque é um estudo feito numa determinada área, mas nós percebemos que um dos pontos é desconhecimento das leis. E por parte da juventude, nós estamos a falar de jovens, se calhar, olhando na questão da pesquisa, porque o jovem é força motriz do país. E quando os jovens não têm a noção das leis que regem o país, e isto pode nos colocar em risco. Digo isto porque os mesmos jovens serão o futuro do amanhã. São líderes, são presidentes, quem se calhar serão os futuros delegados provinciais do IPAS. Então, será um perigo um diretor do IPAS que não tenha domínio das leis. Olhando no tema, o estado das leis e políticas em Moçambique, qual é o estado de aplicação, de implementação destas leis em Moçambique? Bom, muito obrigado. Primeiro, referir que Moçambique é um Estado de direito democrático e, por via disso, por ser um Estado de direito democrático, significa que é um Estado que se subordina à lei. O Estado, os seus dirigentes, a própria administração pública, toda a sua atividade deve se fundar na lei. Então, o próprio Estado em si é o primeiro a subordinar a lei. E depois do Estado, na sua estrutura, subordinar a lei, assim como a própria sociedade também se subordina à lei. De uma forma resumida, a lei é o ápice, é um instrumento que está acima de tudo e de todos numa república como Moçambique, que é de Estado de direito democrático. E sendo assim, é esta lei que vai guiar todas as ações, todas as políticas do Estado, todos os programas que o Estado moçambicano pretende desenvolver, deve se fundar na lei. Respondendo à sua questão, qual é o Estado? Eu diria que estamos cada vez mais a melhorar no que concerne à implementação da lei, mas ainda há muitos desafios por cumprir. Há muitos desafios por cumprir, há muita população moçambicana que não tem conhecimento sequer da existência da lei e muito menos do conteúdo destas mesmas leis. Então, é um desafio que o Estado moçambicano tem para poder levar ao conhecimento do cidadão, para poder levar ao conhecimento da população a existência de legislações e assim como promover aquela que é a cultura de observância e cumprimento dessas mesmas leis. A colega do painel acabou dizendo há minutos que um dos principais problemas é a questão do desconhecimento das leis. E isto nos leva a outro horizonte de pensamento.
Qual é a metodologia usada para a difusão destas leis? Será que é eficaz? Então, aqui acabamos saindo a pergunta, será que os instrumentos usados para a difusão destas leis chegam à sociedade? Se calhar o senhor delegado será a pessoa ideal que poderá nos explicar como é que os jovens e a sociedade no geral podem ter acesso a essas leis. Qual é o instrumento? Quais são as metodologias usadas por quem é de direito para a difusão destas leis? Queríamos um pouco saber em torno disso. Bom, a metodologia são várias. Primeiro, primeiro é importante frisar que as leis, depois de aprovadas, são de cumprimento obrigatório para todos, para todo moçambicano. Depois de aprovado e publicado, é de cumprimento obrigatório. E para frisar ainda que o último passo do processo de elaboração da lei, porque sabemos que passa de uma série de procedimentos, a Assembleia da República, ou mesmo um projeto de lei proposta pelo governo, mas é a Assembleia da República que, em última instância, aprova uma lei. Depois de aprovada, esta lei deve ser publicada no Boletim da República. Então, a partir da sua publicação no Boletim da República, passa a ser do cumprimento obrigatório para todos. Então, o primeiro processo que o próprio Estado faz para poder exigir a obrigatoriedade de cumprimento das leis é a publicação. Então, para o momento que a lei é colocada no Boletim da República, independentemente se eu tive acesso direto a este Boletim da República, ou se o meu vizinho não teve acesso a este Boletim da República, mas a partir do momento que foi publicada num Boletim da República, aquela lei de cumprimento obrigatório. Agora, o que é que se faz a partir da publicação? A publicação é simplesmente tornar público da existência desta lei. Yeah. Mas, se calhar, há necessidade de, para além de tornar público através do Boletim da República, se calhar há necessidade de publicitar esta mesma lei. Porque nem todos nós temos conhecimento que existe o Boletim da República sequer. Então, determinadas entidades, como o IPAS, o Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica, a Procuradoria e outras entidades, até organizações de sociedade civil, têm este dever de, uma vez publicado a lei no Boletim da República, temos o dever de publicitar, de fazer chegar à comunidade da existência desta lei, fazer chegar à comunidade da existência dos nossos direitos que estão estipulados numa lei, assim como os deveres também que esta lei a determina. Agora, quais são os meios? Eu diria que, se calhar, um dos meios que, pelo menos, o Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica, a par de muitas outras organizações não governamentais e outras organizações da administração pública, como a Procuradoria, o Ministério Público, e entre outros, é através de palestras de educação cívica. Então, nós podemos e temos feito atividades de divulgação através de educação cívica. Então, vamos até a comunidade, reunimos um determinado grupo de pessoas e lá debatemos uma determinada lei. Muitas das vezes temos abordado situações de lei contra a violência doméstica. Então, contra a violência doméstica. Então, lá vamos transmitir àquela população o que é isso de violência doméstica, quais são as implicações que quem cometer a violência doméstica deve ser responsabilizado pelo Estado. Temos outras leis, a lei de prevenção e combate às uniões prematuras. Então, também vamos à comunidade poder divulgar essas leis através de palestras de educação cívica. Uma outra metodologia, se calhar, seria também através do mídia. Nós estamos aqui hoje, através do programa Viva Mais, que é um excelente programa da televisão comunitária de Chimoio. Então, este também é um momento que nós podemos aproveitar para poder divulgar de uma forma direta da existência de algumas leis. Podemos também usar mecanismos por via rádio, debates radiofónicos, através de algumas rádios comunitárias ou rádios mais nacionais, e lá também temos debatido algumas leis por forma a fazer chegar à comunidade.
Entretanto, se calhar podem esses meios todos não serem suficientes e eficazes. Então, se calhar deveremos arranjar alguma forma de melhorar a nossa forma de divulgação das leis. Mas gostei de um aspecto que disse aqui a colega, que por vezes do estudo ou da pesquisa que se fez, notou-se que há alguma ignorância por parte de alguns jovens em querer conhecer a lei. Isto porque nós estamos numa sociedade mais modernizada, mais tecnológica, em que priorizamos redes sociais, WhatsApp, e lá, em vez de procurarmos ver conteúdos que nos agregam valores, estamos a ver conteúdos que nada têm a dizer. Estamos lá a ver filmes, novelas. É importante, se calhar, para o nosso conhecimento geral, mas muitas das vezes não priorizamos conhecimento das leis do nosso próprio país. Então, se calhar deveremos arranjar alguma metodologia de, através dessas plataformas também, o WhatsApp, o Facebook, talvez usarmos também para poder divulgarmos as leis, porque encontramos os jovens lá. É mais fácil encontrar um jovem no WhatsApp, encontrar um jovem no Facebook ou outras redes sociais. Então, se calhar, deveremos também ir lá para poder divulgar as nossas leis. E tocando neste aspecto do uso das redes sociais, nós sabemos que o maior número de jovens hoje usam as redes sociais para a comunicação. E até que ponto, primeiro gostaria de saber como é que os jovens, tanto a sociedade no geral, podem ter esse instrumento. E se caso existe, onde podem adquirir? E caso de uso das redes sociais para a aquisição desse instrumento, será que pode ser fidedigno e confiável, uma vez que também as redes sociais, além de informar, tem sido, nos últimos momentos, uma plataforma que cria a desinformação. Então, até que ponto pode ser confiável buscar algumas leis nas redes sociais e nem todas as pessoas têm noção de saber se a lei ainda é atual ou já foi revogada nesses aspectos? Certo. Interessante a questão. Eu iria iniciar de uma metodologia desta componente da divulgação. O primeiro passo é que se calhar iria propor ou opinar, seria que primeiro nós pudéssemos iniciar este processo de divulgação da lei a partir de uma idade mais inferior, não é? Muitas das vezes, muitos dos nossos cidadãos, nossos amigos, têm conhecimento da lei a partir do momento que já está no nível superior na escola. É privilegiado, se calhar, aquele que está a fazer o curso de Direito, por exemplo. Agora imaginemos aquele que está a arrumar para outros cursos, engenharias, muitas das vezes não tem tido acesso à lei. Agora, eu acho que primeiro deveria ser essencial que o nosso sistema de ensino introduzisse, desde o ensino primário ou mesmo do ensino secundário, alguma disciplina que tenha a ver com a lei moçambicana. Poderia não ser um sistema de ensino da lei naquele nível que se leciona a nível superior, nível de ensino superior, mas pelo menos elementos básicos. Porque é preocupante saber um cidadão, já no nível superior, nunca teve acesso, pelo menos, à Constituição da República do seu país, onde estão lá os direitos básicos, os deveres básicos de si como cidadão moçambicano. É preocupante, já neste nível superior, não saber quais são os símbolos do Estado moçambicano. É preocupante não saber qual é a língua oficial. Isso está definido na Constituição da República, em vários artigos, tem pelo menos aqueles aspectos básicos. Agora, seria importante que pelo menos um instrumento do gênero, a lei que regula os direitos das crianças, a Constituição da República, essas leis mais básicas, pudessem ser introduzidas logo no ensino primário, no ensino secundário,
Então, e cada um poderá se especializar para o curso de Direito, poderá aprofundar mais o conhecimento da lei. Então, este seria o primeiro passo, se calhar, para poder melhorar o acesso à lei dos nossos cidadãos. Agora, em face à situação atual em que nós recorremos às redes sociais, claramente que as redes sociais têm as suas vantagens, trouxe a vantagem de facilmente reunir praticamente o mundo inteiro numa determinada aldeia. É fácil nós hoje daqui mesmo comunicarmos com quem está na Europa ou nos Estados Unidos ou um outro continente de uma forma rápida. Então essas são as vantagens, mas claramente também existe lá as suas desvantagens, que é essa da desinformação. Mas se pelo menos já temos aquela noção de como é que interpreta-se uma lei, quais são as leis do Estado, eu acredito que o risco será menor de cair em aplicação de uma lei que se calhar já está revogada ou uma lei que já está desajustada à realidade. Se nós tivermos esta informação legislativa desde a base, então, lá quando formos a crescer, já estaremos mais preparados para podermos prevenir destas situações de termos acesso a leis que não estão em vigor. Mas a fonte atualmente, se calhar poderia aproveitar e deixar, Exato. A principal fonte atualmente para poder aceder a uma lei é através da imprensa nacional de Moçambique. Digo isto na vertente digital. Nós podemos ir ao site da imprensa nacional de Moçambique e lá temos acesso à lei. E desde há 2 anos atrás, a lei eletrônica nesta instituição do Estado, que é a imprensa nacional, é uma instituição do Estado, subordinada ao Ministério da Justiça, a lei eletrônica é totalmente gratuita. Então, as leis que nós encontramos neste site da imprensa nacional de Moçambique são as leis mais fiáveis possíveis, desde que esteja no boletim da República. Então, seria o primeiro local para nós termos acesso a uma lei. E se quisermos de uma forma física, nós podemos também recorrer às instituições de justiça. Falo pessoalmente do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica. Nós, como instituição do Estado, temos como dever e como atribuição, para além da defesa do cidadão economicamente carenciado, também temos a missão de divulgar e promover a cultura jurídica, divulgar os deveres e os direitos de cidadania de todos. Então, aquele que nos aproximar, pretender ter acesso a alguma informação, alguma interpretação de uma lei, ou mesmo a própria lei para o seu consumo pessoal, nós, como instituição do Estado, temos também esse dever que nos foi concedido pela Constituição da República de Moçambique. Estamos, para si que acaba de nos acompanhar, estamos a falar acerca do estado das leis e políticas em Moçambique. Temos 2 painelistas, estou a referir da São Florence, representante da Associação Gonazololo, e o delegado do IPAS, Elder Diego. Voltando para a nossa painelista São Florence, tem um aspecto que o delegado tocou no que concerne a questão de dar a conhecer as leis na base. Quando estamos a falar da base, não só olhamos no ensino primário, também em casa. Apareceu por este filho de pensamento. Digo isto porque é preciso perceber, com base no discurso do delegado, que é preciso que a transmissão, a divulgação das leis comece na base. Como é que olha esse aspecto? Porque vamos colocar esta comparação da divulgação das leis às crianças, aos jovens, como também a lei cristã. Eu percebo que as pessoas aprendem os 10 mandamentos não na igreja. Os pais começam a ensinar os 10 mandamentos em casa. Será que podemos usar esse exemplo também para ensinar as leis que regem o nosso país em casa? Como é que olha esse comentário? Gostaria de ouvir sua parte. Eu olho de forma positiva. Eu acho muito bom nós adotar esta prática, porque é a partir de criança que nós conseguimos disseminar uma informação, que nós conseguimos incutir e colocar a criança dentro de alguma informação, de alguma lei
quer que seja religiosa ou nossa mesmo. Então, se nós adotamos este hábito de usar os 10 mandamentos ou as leis bíblicas para as nossas crianças, desde criança, em casa ou na igreja, por que nós não podemos fazer também com as leis de Moçambique? Isso eu apoio muito mais antes na sensibilização aos pais, né? Se formos adotar esta forma, primeiro nós temos que sensibilizar os pais, temos que incutir esta informação aos pais, para buscarem estas informações, para levar as leis do nosso país e ensinar as suas crianças antes em casa e depois podem ver as escolas. E ao delegado, como é que olha este aspecto? Tocou no aspecto de divulgação das leis na base. E podemos aqui olhar a base também em casa, no seio familiar. Nós temos visto que é preocupante o jovem no ensino superior não ter noções básicas da lei do seu país. E em algum momento nós sofremos violações dos nossos direitos, mas por não conhecer onde podemos recorrer, tem contribuído de forma negativa. Gostaria de ouvir o seu comentário a respeito disso. Sim, eu acho que, como já havia referido, é importante que se faça essa divulgação desde a base, desde a tenra idade, ter conhecimento de algumas leis básicas, pelo menos, do país. Agora, é importante que também possa se fazer em casa, até porque a primeira lei são as leis mesmo, as normas que nós somos ditos em casa. Só para o momento que nós dissemos aos nossos filhos, não faça isso, não faça aquilo. Então estamos aí a começar a educar aos nossos filhos que existem regras de convivência numa sociedade. Então, começamos daí. Então, e com o desenvolver, com o crescimento da criança, nós podemos cada vez mais implementar algumas outras com se calhar um pouco mais de rigorosidade. Mas aquela orientação que nós damos, não faça isso, faça aquilo. Então, são as primeiras leis de casa. Então, eu acredito que se nós também seguirmos sobre algumas leis formais do Estado, naquela metodologia que nós damos aos nossos filhos, sobre as normas de organização, de convivência na nossa casa, eu acredito que a forma de crescer a nossa consciência poderá cada vez mais mudar. E olha só, Batista, é um aspecto que é importante referir. O Estado moçambicano, como muitos outros Estados de direito democrático, existe uma máxima que diz: a ignorância da lei não exime a responsabilidade. O que isso quer dizer? Se eu não posso cometer um determinado tipo de crime, um determinado ilícito, e for chamado a responder e dizer que eu não sabia, não conhecia. Não. Porque o primeiro dever nosso, como membro da sociedade moçambicana, é conhecer, é saber. Este é o primeiro dever. A partir do momento que é publicado a lei, então este é o nosso primeiro dever de todos, sabermos que existe uma determinada lei. Então este é um dever, não é um favor que o Estado pode estar a fazer. Agora, se eu for a cometer um crime, não poderei ser eximido da responsabilidade com fundamento que eu não conhecia, eu não sabia. Não. Independentemente se sabia ou não, mas se cometeu, deve responder, deve responsabilizar-se. Agora, numa situação em que a nossa sociedade está cada vez mais com a cultura jurídica mais apurada, claramente que a ocorrência do fenômeno criminal ou a violação dos direitos ou incumprimentos dos nossos deveres, claramente que tenderá a reduzir, né, o cometimento de crime e várias outras infrações. Bom, dizia um docente meu, quem conhece as leis pisa o país com os 2 pés. Isto significa que, para aqueles que não conhecem ou não têm domínio da lei, em outras palavras, são coxos. Gostaria de saber do senhor delegado, não nesta vertente, mas qual é o perigo, não é, de cidadão, para não só usar o jovem, cidadão que vive sem o conhecimento das leis.
que tipo de perigo este poderá se submeter? Poderá não responder agora, vamos observar um intervalo. Agradecer a si para poder estar ligado em mais uma edição do programa Saiba Mais. Estamos a falar sobre as leis. É importante ter noção e ter domínio das leis. Quem conhece a lei, pisa o país com 2 pés. Se quer pisar o país com os 2 pés, fique aí ligado, terá resposta com o nosso delegado. Voltamos já. Instituto de Comunicação Social. 1977-2022. Agradecer o trabalho que o Instituto de Comunicação Social tem levado a cabo nas nossas comunidades. São mensagens que transmitem a nossa cultura, são mensagens que transmitem as realizações do governo, são mensagens também que reportam ao país aquilo que as comunidades fazem. Nós aqui temos 2 rádios comunitárias, a Rádio de Sussunenga, agora a Rádio Comunitária de Dombe. Nós somos a Rádio Comunitária de Dombe e sintonizamos de 106.9 MHz. Ter uma rádio comunitária facilita o acesso à informação nas nossas comunidades. O governo acionou o ICS junto com os parceiros, então a união de esforços, ICS, governo do distrito, os parceiros, temos ali a rádio comunitária que é o único posto administrativo na República de Moçambique com uma rádio comunitária. A população mantém-se sempre atualizada sobre qualquer fenômeno. Nossa população tem estado sempre alerta, tem acatado e tem evitado, de facto, danos. As nossas comunidades aprendem técnicas de produção agrícola, trocam experiência através de reportes de outros locais, conseguem ver o que está a se fazer no ponto X, como é que se faz aquilo. O grande desafio que nós temos a deixar para isso é que continuem a investir em mensagens que têm a ver com a saúde pública, com a segurança, com a paz, a necessidade da unidade, da coesão, boa convivência, não justiça pelas próprias mãos, uniões prematuras, os seus efeitos, a necessidade de empoderar na rapariga. Instituto de Comunicação Social. 45 anos na vanguarda da comunicação para o desenvolvimento em Moçambique. Instituto de Comunicação Social. 1977-2022. O Instituto de Comunicação Social. Estamos de volta à terceira e a última parte do nosso programa Saiba Mais, nesta edição especial em que estamos a falar sobre o estado das leis e políticas em Moçambique. Temos aqui 2 painelistas, refiro eu o delegado do IPAS, Elder Diego, e a colega que representa a associação São Florence Raposo. Para já volto ao delegado para podermos saber de forma breve qual é o perigo que um cidadão poderá ter por não ter conhecimento das leis. Bom, muito obrigado mais uma vez. O primeiro perigo, este cidadão claramente irá violar os direitos de outro, né? Então este é o primeiro perigo. O segundo, poderá também ver os seus direitos violados, mas por desconhecimento poderá ficar inerte a esta violação dos seus direitos. Aquele cidadão que não tem informação que ele tem direito, por exemplo, a ter assistência jurídica gratuita, por exemplo, quando vir o seu direito violado, poderá ficar assim inerte e continuar com a violação, com o seu direito violado. Então, eu acredito que quanto mais conhecimento da lei que
que o cidadão tem, melhor para si e melhor para a sociedade, no qual este mesmo cidadão ou este mesmo membro da sociedade que está inserido poderá melhor conviver. E neste aspecto, nós sabemos que não só o cidadão moçambicano, em particular os jovens, nós temos referido os jovens porque são as pessoas que são mais expostas e, em termos de domínio de conhecimento das leis, não só nacionais, quais são as vantagens de ter domínio das leis internacionais? Nós temos visto muitos jovens cá no país que prestam serviço a várias individualidades estrangeiras que são violados seus direitos, mas por desconhecimento também acabam sendo frágeis. Qual é a vantagem de ter domínio do conhecimento das leis nacionais, tanto internacionais? Bom, a vantagem é igual ao conhecimento das leis também nacionais. Por quê? Porque as leis internacionais vigoram no nosso país da mesma forma que vigora uma lei nacional. Então, os perigos de não conhecer esta lei de natureza internacional não diferem tanto de não conhecer também uma lei de natureza internacional. Agora, um aspecto que se calhar iria aqui sublinhar é de que a Constituição da República, por exemplo, obriga-nos, ou atribui esse dever a cada um de nós de conhecermos os nossos direitos. Tem um exemplo muito clássico que se calhar muitos de nós aqui não sabemos. Existe um regulamento do trabalho doméstico, do trabalhador doméstico. E muitos de nós temos nossas secretárias de lar, temos nossos trabalhadores em casa, mas existe um regulamento próprio, existe uma lei própria que regula esta relação jurídico-laboral do tipo doméstico, não é a lei de trabalho, existe um regulamento próprio que regula este tipo de relação jurídico-laboral. E este mesmo regulamento até permite que aquele trabalhador possa canalizar ou fazer a sua contribuição na segurança social. Mas se formos a fazer um trabalho de base para verificar quantos trabalhadores domésticos canalizam a segurança social, quantos trabalhadores domésticos têm os seus direitos a serem observados, porque aquela lei, aquele regulamento estabelece uma série de obrigações atribuídas ao proprietário da casa e também uma série de deveres e direitos que também é atribuído a este trabalhador doméstico. Mas, por desconhecimento, muitos dos nossos trabalhadores, muitas das nossas secretárias de lar veem o seu direito sendo violado, mas nem sabem que estão nessa situação de estarem a ser violados os seus direitos. E agora irei passar para a representante da Associação Gonazolol, refiro a colega Sam Florence. Gostaria, em jeito final, saber, por sua parte, já que temos aqui, por sinal é coincidência, um casal, né? Vais falar a parte das mulheres. Nós estamos cientes que a nossa sociedade, um dos fatores que já vem sido debatido desde muito é a questão de uniões prematuras. E isto tem contribuído de forma negativa no desenvolvimento do país, principalmente o grupo mais alvo são as mulheres. Qual é a mensagem que deixa para os pais, tanto também aos jovens, porque esta união não só é feita por idosos, também tem lá jovens que se unem com menores. Então, qual é a mensagem que deixa para a sociedade no seu todo? Para os pais que têm um conhecimento da lei, eu deixo que eles possam disseminar mais a lei para as suas filhas ou os seus filhos, assim como os jovens que têm um conhecimento da nova lei de casamentos prematuros também possa fazer menção a disseminar para os outros jovens, amigos, colegas, e também incutir à sociedade o qual prejudicam a rapariga quando se submete à união prematura ou se submete aos casamentos antes dos seus 18 anos. Assim como não só as raparigas, também os jovens
rapazes, né? Senão estarei a discriminar somente falar das mulheres quanto aos prejuízos. Mas prejudica muito mais as mulheres porque elas já ficam somente a atender questões de casa, questões de lar, e esquece que existe uma escola, que existe uma educação, que existe aquilo que é a liberdade da mulher, né? Aquilo que são os direitos da mulher. A mulher agora tem direito de trabalhar, agora tem direito de fazer, ou seja, representar a sociedade assim como os homens. Existem líderes mulheres. Então, existem mulheres que querem fazer essas coisas, mas não têm essa possibilidade. Porque, primeiro, começa da família mesmo, começa dos pais que colocam as jovens dentro dos casamentos prematuros, que incentivam as suas filhas para casarem com um senhor idoso, com alguém que tenha possibilidades, de modo a subir, ou seja, as suas condições econômicas dentro de casa. Então, este é um problema muito preocupante, principalmente para as mulheres. É muito preocupante. E não só para as mulheres, eu deixo ficar que conheçam os seus direitos, né? As mulheres têm esse direito. Então, antes tem que conhecer os seus direitos e conhecer os seus deveres na sociedade, para depois entrarem no casamento prematuro. Exato. A Associação Gonazololo trabalha em parceria com a Fundação Micaia e vem desenvolvendo várias atividades. E um dos objetivos é fazer com que esteja, esqueci o lema, mas tem a ver com o chimoio que nós desejamos. Chimoio que nós queremos. Exato, chimoio que nós queremos. Gostaria de saber quais são os planos futuros, quais são as atividades que pretendem desenvolver a seguir e caso exista pessoas com vontade de fazerem parte, associações, gostaria que deixasse essas considerações finais em torno deste projeto. Para as atividades a seguir, eu convido a todos os jovens a participarem nos debates, não só nos debates dentro da TVC, também vão existir debates nos bairros, nas escolas, em torno de 6 temas prioritários que nós, ou seja, prioritários e comuns dos 33 bairros. Falo do desemprego, casamentos prematuros, criminalidade, consumos de droga, tem arruamento ou vias públicas, tem saneamento do meio urbano, iluminação pública, assim como abastecimento de água, que são os problemas que foram mais falados. Então, eu convido a todos os jovens a participar nesses debates e a conhecer. Também nesses debates vão se falar sobre as leis de cada tema, ou seja, em cada instante que for a se abordar algum tema, terá um representante da lei que vai disseminar sobre a lei relevante àquele tema. E para fazer parte deste grupo, é só contactar a 84-89-66-223 ou 87-64-08-332. Muito obrigado, senhor delegado. O nosso tempo já se foi em 30 segundos. Gostaria de deixar alguma recomendação à jovem e à sociedade em geral? Bom, primeiro agradecer pelo convite e de cá fazer parte deste programa. Iria só pedir que a nossa juventude possa cada vez mais conhecer os seus direitos, assim como os seus deveres. E nós, como uma instituição do Estado, que é o Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica, sempre estamos abertos para poder colaborar com o cidadão particular, com organizações também governamentais e não governamentais, na divulgação das nossas leis. Então, estão todos convidados para poder aproveitarem desses serviços que são meramente gratuitos, em benefício de toda a comunidade de Chimoio, da província de Manica e do país no geral. Muito obrigado. Muito obrigado, estimado telespectador. É desta forma que termina o nosso programa, mas permita-me antes agradecer pela vossa presença
e sempre serão bem-vindos nesta casa, porque nós precisamos de conhecer mais e mais leis. Claro, vamos visitar as páginas que nos foram recomendadas, mas também a vossa presença ajuda-nos bastante, porque em algum momento os nossos telespectadores têm colocado algumas dúvidas e não são mais nós, senão vocês, as pessoas específicas, que poderão desenvolver a respeito disso. Assim termina o nosso programa Saiba Mais desta semana, onde falamos sobre o estado das leis e políticas em Moçambique. Tivemos como os nossos painelistas o delegado do IPAS, Elder Diego, e a representante da Associação Gonazololo, São Florence Raposo. Com promessa de voltar na próxima ocasião, eu sou Batista Bisquete, trabalhei com Câmera 1, Amici Falume e Isaac. Até lá, fique bem.